Mais uma vez quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7. Enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, quero aqui fazer minha gratidão primeiramente a Deus por esta oportunidade. Agradecer a toda a liderança pelo convite. Tenho certeza que o Espírito Santo já tem falado aos corações nesta noite, pois este momento é um momento de adoração a Deus e é um privilégio de estarmos aqui adorando ao Senhor. Como já foi dito nesta noite através do líder Lucas, um jovem de apenas 22 anos perdeu a sua vida no decorrer deste dia. E eu tenho certeza que se ele tivesse mais uma oportunidade, se ele tivesse a oportunidade de estar aqui neste lugar, ele estaria. Mas as suas oportunidades, como alguns dias atrás, ministrei aqui neste púlpito, tem oportunidades que são únicas. E é por isso que, ao nos reunirmos para adorar ao Senhor, nós temos que dar o nosso melhor. Pois não sabemos o dia de amanhã, nem o que vai acontecer daqui a algumas horas. E eu me alegro em ver, neste sábado, em sua maioria aqui na igreja do Novo Horizonte, um grande grupo de mocidades louvando e exaltando ao nosso Deus. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Peço que a igreja preste bastante atenção. Pois o Senhor, Ele tem uma palavra aos vossos corações. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 7. E aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, Caim sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas a ti cumpre dominá-lo. Podeis sentar, amados irmãos. Serei rápido. Não quero cansar os irmãos. Mas, amados irmãos, é necessário, como eu já tenho falado, como eu já tenho cantado aqui nesta noite, pregarmos sobre a mensagem da cruz. Nós falamos muito sobre arrebatamento, nós falamos muito sobre a volta de Jesus, mas por certo que para sermos arrebatados, para subir ao céu, precisa estar lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Irmãos,
o livro de Gênesis é o livro das origens. O livro de Gênesis é o livro das origens. Como o próprio nome já nos mostra, é o livro do princípio, é o livro do início. É no livro de Gênesis que a Bíblia vai nos mostrar a origem do universo. É no livro de Gênesis que nós vamos ver a origem da atmosfera, a origem da terra, a origem da vida, a origem do homem, a origem do casamento. E é também no livro de Gênesis que nós vamos ver a queda do homem. É por certo que o pecado, ele surge no meio angelical, aonde um anjo, um querubim, por seu orgulho, querendo ser mais do que Deus, querendo ser igual a Deus, ele causa uma rebelião. Mas na terra, o pecado surge através de Adão e Eva. Mas o capítulo 4 é a primeira vez que vemos o termo ou a palavra pecado nas escrituras sagradas. Por mais que o pecado já tenha acontecido do mundo angelical, por mais que o pecado já tenha acontecido da raça humana, mas é no capítulo 4 do livro de Gênesis, no versículo 7, que nós vemos este termo pecado, esta palavra pecado, surgir pela primeira vez. Nós cremos, ensinamos e professamos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Nós cremos, nós ensinamos e nós professamos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É por certo que eu creio que vocês que são jovens, estudam, muitos fazem faculdade, já ouviu muitas teorias sobre a criação do universo. E muitas dessas teorias usam a ciência para provar aquilo que eles acreditam, aqueles que ele acha que aconteceu na origem do universo. Mas, amados irmãos, a ciência, ela não está em briga com a Bíblia, pois quem criou a ciência e a palavra de Deus foi o próprio Deus. A ciência bem estudada e a Bíblia bem interpretada, ela ajuda ao homem a se aproximar de Deus e não afastar de Deus. E o texto que lemos aqui, amados irmãos, é um texto que se desenvolve em um culto. Hoje à noite nós estamos em um culto em adoração a Deus. E a história que nós vemos aqui, ela desenrola em um culto. A Bíblia fala que 2 irmãos, Abel e Caim, eles vão adorar a Deus. Aleluia. Eles vão enaltecer o nome de Deus. E a Bíblia fala que Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe das primícias do seu rebanho. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês jovens, para você igreja. Algo que estudando esta palavra falou muito alto e tremendo no meu coração. É que Deus, Ele primeiro se importa com você, para depois se importar da sua oferta. Primeiro Deus tem que se agradar de mim, para depois agradar-se da minha oferta. Por certo que tanto o ofertante como a oferta, elas são inseparáveis. Elas são inseparáveis. Mas a Bíblia nos mostra, versículo 4, quando Abel trouxe das primícias do seu rebanho,
A Bíblia nos diz que agradou-se o Senhor, primeiro, de Abel, depois da sua oferta. O que eu quero dizer para você nesta noite, jovem, não adianta ter uma oratória bonita, não adianta ter um louvor afinado, se a minha vida diante de Deus for uma vida promíscua, de pecado, de rebelião, de desobediência, uma vida aonde que reina no meu coração seja o maligno. Jovens. Caim estava ofertando também no culto. Mas por certo a vida de Caim lá fora era uma vida que não coincidia com a sua oferta. Primeiro Deus se agrada de você, para depois se agradar da sua oferta. Primeiro Deus se agrada de mim, para depois se agradar da minha oferta. Aleluia, não sei se você entendeu ainda, mas Deus está dizendo para você, primeiro vem você, primeiro vem a sua vida, primeiro é o seu relacionamento comigo, primeiro é a sua intimidade comigo e depois a sua oferta. Amados irmãos, e a Bíblia nos diz que quando o Senhor se agrada da oferta de Abel, o seu irmão Caim, ele ira-se. Irado, Moisés escrevendo o livro de Gênesis vai dizer que o semblante de Caim mudou de sobremaneira e caiu o seu semblante. Jovens do Novo Horizonte, e vocês que nos escutam, Deus tem uma palavra de advertência para você nesta vida, nesta noite. E o Senhor, conhecedor do coração do homem, Ele chega para Caim e fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Esse termo pecado, amados irmãos, se refere-se a errar o alvo. E Deus é tão misericordioso na sua infinita bondade, que antes de você cometer algo, o Senhor, Ele traz uma advertência. Que antes de você fazer alguma coisa, o Senhor, Ele te revela. Que antes de você tomar uma atitude, o Senhor, Ele te avisa. E o Senhor chega para Caim e fala: o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ei, jovem, o inimigo ele traz pratos para nossas vidas. Mas a palavra de Deus fala, o próprio Deus falou que cumpre a ti vencê-lo, cumpre a ti dominá-lo. E a Bíblia continua a nos dizer que Caim chama seu irmão Abel e vai para o campo. Chegando lá no campo, Caim se levanta contra o seu irmão e mata seu irmão. Aí Deus chega para Caim no versículo 10 e diz: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim. Amados irmãos, esta pergunta que Deus faz para Caim, como também Deus perguntou para Adão, não foi uma pergunta porque Deus queria informações,
Foi uma pergunta a qual Deus estava dando tempo para Caim se arrepender. Essa pergunta, quando Deus chega para Caim e fala, o que fizestes? É uma pergunta a qual Deus esperava que Caim abrisse a sua boca em arrependimento e confessasse o seu pecado. Mas Caim, ao invés de abrir a boca e se arrepender verdadeiramente, Caim zomba de Deus. Isso aqui é sério, jovem. Mas era o mesmo Caim que estava oferecendo sacrifícios ao Senhor, oferta ao Senhor. Mas Deus avisou a Caim, Caim, o pecado está à porta. Aleluia. Jovem, esta é uma palavra de advertência para alguém aqui nesta noite. Que o pecado está à porta. Não adianta você chegar na igreja, abrir a sua boca, se, aleluia. Na calada da noite, você premeditadamente e você conscientemente zomba de Deus, aleluia. Alabassuri canta alabás. Deus requer um posicionamento seu. Deus te trouxe aqui nesta noite para um concerto. Deus te trouxe aqui nesta noite para uma aliança. Não adianta você entrar nesta porta, você aparentemente mostrar para a igreja que está oferecendo uma oferta agradável ao Senhor, se na madrugada você, aleluia, zomba do Deus Todo-Poderoso. Talvez não seja essa mensagem que você veio ouvir aqui nesta noite, mas é a palavra que Deus quer que você escute, porque Deus te ama, Deus não abre mão da sua vida, aleluia. Deus advertiu a Caim, o pecado jaz à porta, Caim, e o Senhor fala. Sabe quando o Senhor diz, não faça, não vá, não olhe, não pega. Quando o Senhor fala, não toca, sai de perto, cuidado. Esta atitude que Deus toma é porque Ele te ama. E oxalá que nesta noite, você assim como o filho pródigo, se levante, caia em si e diga, Pai, pequei contra os céus e a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceite, mesmo que for como um dos teus empregados. Que nesta noite você não tome a atitude de Caim. Caim, quando Deus, aleluia, fala para ele, quando o pecado é descoberto, a atitude de Caim não é de arrependimento, é de remorso. Porque há uma diferença entre se arrepender e viver com remorso. O arrependimento te faz você dar um passo de 180 graus para trás. O remorso não. O remorso te faz você ficar deprimido, mas você continua fazendo a mesma coisa. Mas saiba de algo, aleluia, em 1 João, a Bíblia vai nos dizer que, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, saiba que tem um advogado que luta por você e vai entrar nesta causa, mas você tem que vencê-lo. O que Deus prometeu, Deus já cumpriu. Jesus já veio, já morreu na cruz do Calvário. Agora basta você fazer a sua parte. Deus falou para Caim, o pecado jaz à porta, mas é você que tem que vencê-lo.
Então Caim, para os irmãos ver que não se arrependeu, mas sim teve remorso. Ele chega para Deus. E com medo da sua própria vida. Porque o remorso, ele não traz o arrependimento. Ele fica com medo. Mas como Deus é misericordioso, o Senhor, ele tem uma atitude, um ato de misericórdia. O Senhor marca Caim e fala: aquele que o matar, aquele que tirar a vida de Caim será vingado 7 vezes. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E mesmo Caim pecando, nós vemos a graça de Deus para com o homem. Porque Caim merecia também a morte, mas Deus dá oportunidade para se arrepender. Amada igreja, amado jovem, preste bastante atenção no que eu vou falar agora para encerrar. Aquilo que se faz escondido na terra, nos céus é visto. Aquilo que se faz encoberto na terra, nos céus é contemplado. Aquilo que o homem faz escondido na terra, no céu é visto e é contemplado. Mas se nesta noite verdadeiramente você se levantar como aquele jovem, como aquele filho pródigo, se levantou e foi até o Pai está de braços abertos te esperando. E o interessante é que quando aquele jovem se aproxima, o Pai não faz perguntas, não faz julgamento. Sabe o que o Pai diz? Traz a melhor veste, traz o anel, traz as sandálias, mata o melhor bezerro e vamos festejar, porque o meu filho que estava perdido, hoje voltou para casa. Aleluia! Eu convido a igreja a ficar de pé. Neste momento, a mocidade vai adorar ao Senhor. E enquanto a mocidade adora, você tem mais uma oportunidade de se levantar assim como o filho pródigo se levantou. Você tem mais uma oportunidade de adorar a Ele em espírito e em verdade. De fazer uma adoração sincera. Não uma adoração com medo. Não uma adoração com medo das consequências, mas uma adoração verdadeira de arrependimento. Porque o Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito é em sinceridade e em verdade é a palavra de Deus que é a verdade. Aleluia! O Pai tem roupas novas. O Pai tem vestes novas. O Pai tem anel para te colocar no seu dedo e sandália para os teus pés. Adore ao Senhor nesta noite. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, jovem. E saiba de uma coisa: há perdão para você neste lugar, nesta noite. Se arrependa verdadeiramente e deixe o Espírito Santo limpar as tuas vestes, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago. Aleluia. Maravilhoso Deus. Recebe o nosso louvor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Fecha teus olhos, igreja, e vamos orar nesta noite. O Espírito Santo fala fortemente ao meu coração. Aleluia. Que tem pessoas aqui que por causa do pecado, a sua consciência o acusa de dia e de noite. Mas escuta bem o que eu vou te falar, o que o Espírito Santo tem para dizer para a tua vida. Você foi chamado para ser livre. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque senão você fala, mas as pessoas vão me ver, vão olhar, vão saber que é comigo. Mas aí no seu lugar, fecha os teus olhos. Você tem esta oportunidade agora de confessar a Deus o teu pecado. O Senhor te faz uma pergunta: aonde estás? O que fizestes? Fala para Ele o que fizestes, confessa a Ele, porque o pecado tem te aprisionado, o pecado tem te colocado para baixo, mas nesta noite Deus traz liberdade para a tua vida. Você vai sair daqui liberto desta acusação, você vai sair liberto desta maldição, e a partir de hoje, você vai se viver livre. Livre, aleluia. Fecha os teus olhos e oremos. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este culto, meu Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados, pela adoração que foi feita. Senhor, meu Deus, que não somente hoje, mas que todos os nossos cultos, que a nossa vida, nós viemos te entregar as primícias. O que há de melhor, Senhor, que este jovem, que a tua igreja venha sair daqui, meu Pai, consciente que o Senhor primeiro se importa com eles, para depois se importar com a oferta. Oh, meu Deus, o Senhor tem falado ao meu coração, Pai, que tem pessoas aqui que há tempos já não consegue mais viver uma vida alegre, feliz, vive uma vida de aparência, porque a acusação o acusa de dia e de noite. Mas abre, meu Deus, a mente deste jovem, desta pessoa, para que ele possa enxergar que o preço já foi pago, que o preço já foi pago, que a liberdade, aleluia, está aqui nesta noite, e o Senhor nos libertou. Recebe nesta noite o refrigério, recebe nesta noite a paz, recebe nesta noite o consolo, e em nome de Jesus, toda acusação seja repreendida, em nome de Jesus. Todo este pensamento de acusação seja repreendido no nome do Senhor. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor te repreenda esta acusação na vida deste jovem, pois o Senhor te chamou para ser livre. Você é livre. Você foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, em nome de Jesus. E assim quantos crê, glorifica o Senhor nesta noite. Aleluia.